Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje, dia 22 de junho, e para quem não sabe, hoje é dia do orquidófilo, gente. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Você já parou para pensar o que significa orquidófilo? Acho que não, né? Então eu vou explicar para você o que é o significado de orquidófilo. Se você se considera um orquidófilo, uma orquidófila, significa que você é um apreciador, um cultivador de orquídeas. Com certeza você deve ter associado a essa lógica. Mas então o significado vem do grego, aonde Orchides ou orchidos, né, significa orquídea, e o filo, no caso, né, que significa phylum, alguma coisa assim, está relacionado ao estudo, a apreciar orquídeas. Então todo orquidófilo, ele é, antes de mais nada, um apreciador, não é apenas um mero cultivador de orquídeas, ele é um cultivador e um apreciador de orquídeas. E é isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Vou falar um pouco sobre esse dia especial, dia do orquidófilo. Vou trazer um pouquinho da história. Além da história, né, desse dia, que é um dia importante para nós, com certeza, um dia de vocês divulgarem orquídeas para as redes sociais, para os amigos, para os familiares que gostam de orquídeas, e explicarem também, né, o significado. Todo dia ele tem um significado e para nós não é diferente, né? O nosso dia está relacionado a uma determinada pessoa, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então, antes de mais nada, eu já vou pedindo para você, já deixa o like, gente. O like de vocês é muito importante mesmo. Tanto o like, quanto a inscrição, quanto os comentários. Então eu peço para vocês, deixem com carinho esse like, esse positivo aqui no canal, porque ajuda bastante. Então, antes de mais nada, gente, antes de passar para algumas dicas e fazer uma pequena homenagem para nós, né? Eu, neste caso, também sou orquidófilo, sou apreciador de orquídeas, sou namorador de orquídeas. Eu quero, né, fazer então um pequeno resgate histórico, bem curtinho, gente, só para vocês entenderem. Então, essa data, 22 de junho, surgiu para homenagear o nascimento de João Barbosa Rodrigues, que foi taxonomista, foi naturalista, enfim, orquidófilo e diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele nasceu no ano de 1842 e durante 20 anos da sua vida ele foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos mais importantes jardins botânicos do Brasil e do mundo. Se eu não me engano, até foi criado por Dom Pedro. E ele se dedicou também ao estudo das orquídeas, né? Desenvolveu vários trabalhos, vários artigos relacionados às orquídeas, logicamente, a taxonomia, a descrição das orquídeas, enfim, né? Então, essa data, 22 de junho, surgiu em homenagem a esse personagem importante dentro da orquidofilia brasileira, conhecido como João Barbosa Rodrigues, tá beleza? Então, para a gente comemorar bem esse dia, ao longo deste vídeo eu vou deixar, além de uma bela homenagem, vou deixar algumas dicas de cultivo. Mas antes eu quero pedir para você, deixa o like gostoso aqui no vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, curta, como eu já falei, compartilhe o vídeo para outras pessoas, para homenagear outras pessoas referente ao dia do orquidófilo. Se não for hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso não só a essa homenagem, mas também às dicas que eu estarei passando ao longo do vídeo. E se você por acaso está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Então bora lá, gente, vamos aprender um pouco sobre esse universo das orquídeas. A primeira dica que eu quero dar para vocês é cultive raízes. Olha só, pessoal, quando eu falo em cultivar raízes, é isso aqui que eu estou falando. Seja um replante, seja uma orquídea
já replantada, já cultivada há anos, sempre deem prioridade às suas raízes. Quando eu falo, neste caso, as orquídeas, né? Deem prioridade às raízes de suas orquídeas, porque é a raiz que vai manter a planta de pé, né? Como assim, Fernando, manter de pé? Que significa que ela vai cair? Vai cair sim, vai tombar também, né? Mas quando eu falo em manter de pé, é você manter ela bem, saudável e com condições de estar florindo. Essa planta aqui, gente, ela tem mais ou menos 20 dias que está plantada nesse cachepô. Ela chegou para mim recentemente. Essa planta é uma planta muito especial mesmo. Ela é um corte original da Cattleya persivaliana Carla Porto. Tá? Isso mesmo, gente. Quem conhece a Cattleya persivaliana tipo Carla Porto, essa aqui é uma planta original. Não é meristema, não é selfie. É um corte da planta original conhecida como Carla Porto. Uma planta muito especial que eu consegui adquirir e hoje eu quero mostrar para vocês, olha só o enraizamento dessa planta, gente. Ela está plantada aqui num mix, é um mix de carvão, casca de pinos, brita e na superfície uma pequena camada de esfagno. As regas são controladas, vejam que o substrato já secou e já está basicamente na hora de regar de novo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é as raízes, gente. As raízes são a parte de sustentação da planta, são as partes que garantem o processo de desenvolvimento da planta, nutrição da planta. Então, sem esse processo, sem esse desenvolvimento radicular que a gente chama, né? O que é radicular? O desenvolvimento radicular é o desenvolvimento da estrutura das raízes. Quanto mais desenvolvida for as raízes, quanto mais raízes estiverem no substrato, no material que você plantou, ou enfim, quanto mais raízes a orquídea tiver, mais bem ela estará. Significa que o teu cultivo está perfeito. Então, quando você nota isso, gente, significa que você acertou o cultivo. Se as raízes não se desenvolvem, não crescem, alguma coisa está errado. Ou é falta de umidade, ou é um substrato de má qualidade, alguma coisa está acontecendo que não se desenvolve. E se porventura você está com dificuldade em desenvolver raízes nas suas orquídeas ou cultivá-las de forma correta, acessa o curso Como Cuidar de Orquídea.vip, o link na descrição do vídeo, aonde na aula 2, na aula 1 e 2 do módulo 2, eu estarei ensinando vocês a cultivarem raízes e também mostrando a forma correta de vocês garantirem o sucesso do cultivo das suas raízes, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho mais sobre essa questão das raízes. Vou deixar para vocês algumas dicas importantes para vocês garantirem, logicamente, o sucesso com as raízes. São dicas que vão estar mais completas lá no curso, mas que eu quero deixar aqui para vocês um friso, né? Frisar um pouquinho sobre ela. O tripé do desenvolvimento das raízes está basicamente relacionado a 3 fatores: substrato de boa qualidade, substrato ou madeira, no que você for plantar, que seja de boa qualidade. Quando eu falo boa qualidade, esterilizado, limpo, né, garantindo que seja um material de boa procedência, sempre. Segundo ponto, umidade. Neste caso, a umidade e rega. Umidade dentro do seu espaço e uma rega equilibrada. Uma rega contínua e equilibrada. Tá? Como assim uma rega contínua, Fernando? Não existe regra para a rega, né? Vocês podem regar sempre. Sempre quando? Sempre quando o substrato estiver seco ou já parcialmente seco. Importante que as regas de vez em quando sejam abundantes, que lavem bem o material para retirar excessos de tanino, excessos de sais, excessos de impurezas que possam prejudicar o desenvolvimento das raízes. Mas sempre cuidando, nunca a umidade demais
e nunca a umidade de menos no substrato. A umidade ambiente deve ser constante, de preferência que fique entre 60% a 70% dentro do seu espaço, dentro do seu orquidário. Então manter um espaço bem arejado, mas ao mesmo tempo com uma boa umidade também é importante. E por fim, a adubação, gente. A adubação tem que ser feita, principalmente quando você faz o replante. Uma orquídea bem nutrida é uma orquídea que terá força para crescer, para enraizar, tá ok? Então, garantir uma adubação equilibrada. Essa adubação, ela tem que ser rica em macros e micronutrientes. Não pode ser só aquela famosa utilização de nitrogênio, fósforo e potássio. É importante, esses nutrientes são importantes, mas com o passar do tempo, se for de forma contínua somente esses elementos, a orquídea vai começar a apresentar algumas deficiências. É importante a gente adicionar o cálcio, o enxofre, o boro, o molibdênio, enfim, né? Tanto os macros quanto os micronutrientes, tá? Então, só para vocês entenderem, existem 3 tipos de nutrientes básicos: os macronutrientes secundários e os micronutrientes, né, que são importantes para o desenvolvimento. Alguns em maior quantidade, alguns em menor. Lembrando também que o excesso de nutrientes sempre pode ser prejudicial à planta. Então as doses, as adubações devem ser de acordo com o fabricante, né, daquele produto, ou com doses homeopáticas, doses pequenas, para que você garanta o sucesso do desenvolvimento. Eu explico isso também lá no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip, a aula sobre nutrição, sobre nutrientes, tá muito show, tá muito completa. Eu ainda, né, pretendo fazer mais acrescentos para vocês terem sucesso no cultivo das suas orquídeas a partir da nutrição. Mas saibam que esse pilar para as raízes é muito importante, né? Qual o pilar? O pilar de adubação, umidade, rega, umidade e substrato. Essas 3 coisas são importantes para a garantia do desenvolvimento das raízes da sua planta. Antes de continuar com as dicas, eu quero fazer a minha homenagem para você orquidófilo, para você orquidófila que aprecia, que cultiva, que ama essas belezuras, que ama essa natureza de Deus divina, né, que Deus deixou para nós, tá bom? Então a minha homenagem é um poema, uma poesia. Eu não sei muito definir o que é poema, o que é poesia, mas enfim, né, é um poema de Luciano Spagnon. Ele é um poeta do Cerrado e ele fez esse poema, né, sobre as orquídeas. E eu vou recitar para vocês, vou ler ele para vocês. Então, orquídeas, multicor ao vento bailarinas, na natureza ao dispor, delicadas meninas. Seda da vida nos jardins inquilinas, na medida tutos de rendas contidas, garridas prendas. Tão belas, floridas as orquídeas, tom maior, preciosa flor. Então esse é um poema, um pequeno poema em homenagem a você orquidófilo, a você amante da orquidofilia, a você que tem uma orquídea, que tem 10, que tem 1000, indiferente da quantidade de orquídeas, se você tem uma ou tem 1000 orquídeas, o seu amor com certeza é o mesmo. Então eu agradeço primeiramente por vocês estarem presentes aqui, né, por vocês assistirem sempre os meus vídeos, né, quem está assistindo pela primeira vez eu convido a assistir outras vezes os meus vídeos, a me seguir, a acompanhar os meus conteúdos, a conhecer o meu trabalho como professor, né, orquidófilo, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Então vou passar para vocês agora mais uma dica, mas antes eu quero desejar para vocês um feliz dia do orquidófilo. Então vamos agora para a nossa segunda dica, gente. A segunda dica vai para você que está iniciando no mundo da orquidofilia. A dica é:
Adquira orquídeas da sua região, que se adaptam bem ao seu clima. Então, se você pretende cultivar orquídeas, pretenda começar pelas orquídeas que são mais fáceis de cultivar, como por exemplo as catleias. As catleias são plantas muito fáceis de serem cultivadas, vão bem em praticamente todos os climas do Brasil, mas é importante que você saiba quais são as orquídeas que tem na sua região e aí buscar cultivar aquelas orquídeas que vão bem na sua região. Outra coisa importante, o pessoal tem me falado bastante porque eu falo muito sobre a questão de nomes, está relacionando o nome das orquídeas com o cultivo. Isso é muito importante, você saber o nome para saber como tratar a sua orquídea, porque cada orquídea ela tem uma característica própria. Então, quando eu falo, por exemplo, o gênero Phalaenopsis, se eu falar gênero Phalaenopsis, eu falo de mais de 60, 70 plantas, sem contar os milhares de híbridos que existem. Será que todas essas plantas foram encontradas no mesmo local? Não, gente. Essas 60 espécies foram encontradas numa dispersão, numa área muito grande do continente asiático. Algumas em ilhas tropicais, outras em montanhas. E voltando para a nossa realidade aqui no Brasil, mesma coisa. Tem orquídeas que dão no cerrado, tem orquídeas que dão no semiárido, tem orquídeas que dão na Mata Atlântica, outras orquídeas dão na floresta amazônica, outras na região subtropical, aqui na região sul. Então, cada orquídea ela tem uma característica própria. Então, se você pretende começar a cultivar orquídeas ou aprimorar o seu cultivo nas orquídeas, eu sugiro que você comece aprimorando pelas orquídeas mais da sua região. Eu sigo alguns grupos aí de troca e eu vejo, gente, a quantidade de pessoas levando orquídeas de determinadas regiões para outras regiões e não tendo sucesso no cultivo delas. Mas por quê? Primeiro, porque a orquídea não é daquele local e por mais que ela se desenvolva em questão de vegetal, ela pode não florir nunca. Então não adianta você ter todo o cuidado do mundo se a planta não consegue se adaptar àquele local. É mentira isso, gente? Muita gente diz assim, Fernando, isso é mentira, isso não acontece, é impossível que uma orquídea não se adapte, gente. Eu digo assim, pega uma espécie, um pinhão, vou citar um exemplo bem tosco aqui, nada a ver com orquídeas, mas pega um pinhão do pinheiro, da araucária aqui do Paraná, das regiões aqui da região sul, vai até o sudeste, nas áreas montanhosas ali, das regiões mais frias, e leva lá para o nordeste, leva lá para a região amazônica e planta. O que vai acontecer? Vai nascer, vai crescer um pouco, mas em questão de pouco tempo, 5, 10 anos no máximo, o pinheiro vai entrar em decadência. É isso que vai acontecer com a sua orquídea. Então, se você pretende cultivar orquídeas, primeiro foque naquelas orquídeas da sua região. Depois você vai alastrando, você vai aumentando a sua coleção, vai comprando de outros locais, de outras regiões, similares à sua, e aí vai testando. Se você conseguir um espaço adequado, não quer dizer que você não consiga ter sucesso com a grande maioria delas. Tem orquidários especializados que conseguem, mas eles são especializados. Então, primeiro, foque no seu cultivo, daquelas espécies aí da sua região e depois você vai abrangendo. Não tenha pressa. O sucesso depende de tempo. E se você tem pressa, se você atropela, passa as etapas, não tem como você ter sucesso no mundo da orquidofilia. E aí é a questão que eu pego muita gente pela orelha. Muita gente quer atropelar o desenvolvimento da planta, quer atropelar a questão de clima, questão de habitat, as necessidades da planta. Não pode, gente, tem que tomar um pouco de cuidado. Existe um passo a passo sim para a gente seguir e a gente deve seguir esse passo a passo, logicamente com todas as orientações corretas de um profissional especializado, de um profissional que tenha conhecimento, gente. Não fica inventando moda, utilizando dicas de colocar gelinho, colocar orquídea no freezer, colocar orquídea nisso, colocar orquídea naquilo. Existem técnicas que já são comprovadas, mas existem outras que não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, que não dão certo, não vão solucionar o seu problema. Ao contrário, vão te prejudicar no desenvolvimento e vão te trazer
frustração. Você vai pensar, ah, mas eu que não sei cultivar. Não é porque você não sabe, você não aprendeu da forma correta, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fica aí a minha homenagem, as minhas dicas. Como eu já falei, se não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, gente. A minha cabeça já pensa assim, ah, deixa o like, deixa o like. Mas isso é muito importante mesmo, né? Muito importante para vocês me ajudarem no crescimento do canal, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!